né? Então tá. E se alguém for entrando, eu olho aqui e vou adicionando, tá bom? Então vamos lá. É um prazer eu estar aqui para falar de um tema que parece ser difícil, complicado, mas na verdade é um tema que fala sobre a vida, né? As pessoas ligam com finais do tempo, com as catástrofes que virão, e o anticristo, e o falso profeta, mas esquecem que Apocalipse significa a revelação de Jesus Cristo. Então, a palavra Apocalipse, em grego, a tradução é revelação. Então, ele nos traz a revelação, a consumação de tudo aquilo que foi revelado de Jesus Cristo, de Gênesis, Judas e depois Apocalipse. Então, ele é um livro, ao contrário do que muitos acham, fácil de ser entendido quando a gente olha para a situação com esses olhos, né? Por quê? Porque a Bíblia, quando a gente pega Gênesis, quando a gente pega cronologicamente os fatos, então, Gênesis, livro da vida, a queda do homem, Jesus Cristo, a redenção, e depois a consumação, que seria a vida eterna. Então, a gente vê a criação, a queda do homem, a redenção e a vida eterna. Apocalipse, ele não é um livro cronológico, tá? Que você lê capítulo por capítulo e aquilo está numa ordem cronológica. Até porque João, ele foi vendo as revelações e ele sempre voltava no... Oi? Deve ser no computador dela. Deve ser lá, é lá com ela. Tá, tá. Quando, quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, no final eu vou deixar um tempo, tá? Vocês podem perguntar qualquer tipo de dúvida, mesmo que vocês achem, é um absurdo, pode perguntar, tá bom? Então, ele é um livro fácil de ser entendido e necessário. Muitos falam assim, eu não preciso saber Apocalipse. Tem alguém dando tchau, ó. Eu não preciso saber Apocalipse, até porque nós vamos ser arrebatados antes. Então, a pergunta fica, nós vamos mesmo? Nós seremos mesmo arrebatados antes da tribulação? Isso são visões, mas não existe a certeza escrita dos finais do tempo, cronologicamente, o que vai acontecer. Tem mistérios em Apocalipse. E aí, quando a gente pega as duas frentes, né, mais faladas em Apocalipse, que é a da teologia reformada e da teologia pentecostal, a diferença está exatamente nisso. A pentecostal fala que seremos arrebatados antes da grande tribulação, e a teologia reformada, que é baseada na teologia dos apóstolos, que é a mais antiga, desde a igreja primitiva, que nós passaremos pela grande tribulação. Aí você pergunta, por que os pentecostais, então, mudaram a rota no meio do caminho? Não é nem no meio, tá? É recente. É questão de 100 anos para cá, através de uma visão, e eles mudaram o entendimento de que a igreja seria arrebatada antes. Quem que teve
essa revelação. Foi o que escreveu e fez comentário na Bíblia que deu origem ao filme, né, e aos livros deixados para trás. Então, é recente essa visão. Quando ele fez esses comentários, exatamente indo contra ao que tudo tinha sido falado e explicado até então, ele fez um grande sucesso. E por que que essa frente faz muito sucesso? Porque nós temos medo de lutas e tribulações. O homem, ele é feito de emoção e razão. Quando o Senhor lida com a gente, quando ele prova a nossa fé, quando ele sonda os nossos corações, que está lá em Hebreus 4, que fala que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, né? Discerne todas as intenções do nosso coração e nada fica encoberto. O que o Senhor quer dizer isso? Que ele nos sonda não pelas nossas emoções, mas ele nos sonda exatamente por aquilo que nós temos como certo, é a razão. Porque a fé, eu creio pela minha razão, pela minha consciência, a minha mente se volta para o Senhor. Todas as vezes que na Bíblia fala de coração, é mente, tá? Por quê? Porque o Senhor, ele trabalha na nossa mente, para que a gente possa ouvi-lo, sentir e obedecer. Então, o Senhor, ele sonda e discerne essas intenções. Mas o homem, ele é emocional. É muito difícil a gente olhar para Deus e separar as nossas emoções das nossas razões no nosso relacionamento com Deus. Por isso que muitas pessoas falam assim: eu estou longe de Deus, eu não choro mais quando eu ouço louvor, eu não me emociono mais quando eu estou orando, acho que eu estou fria. E, na verdade, o relacionamento que Deus quer ter com a gente é esse relacionamento exatamente aquele em que a gente conversa, usando a nossa mente, a nossa razão, fazendo com que a gente consiga expressar para Deus aquilo que a gente sente e aquilo que a gente quer. Ou expressar também as nossas dificuldades e os nossos pecados. Deus, ele trabalha na nossa vida através daquilo que nós pedimos para ele trabalhar. Então, se eu não sei o que Deus tem que trabalhar na minha vida, logo eu não sei nem como orar. E aí Deus precisa trazer à luz o que ele tem que trabalhar na minha vida. E aí a gente pode ficar patinando muito tempo, comendo migalhas, porque a gente não expressa para Deus aquilo que realmente a gente quer que ele transforme para que faça efeito. Então, por exemplo, emoções têm nome, pecado tem nome. Deus sempre, quando ele vai falar da vontade dele, das leis dele, dos ensinamentos dele, dos mandamentos dele, ele dá nome a tudo aquilo que ele escreve. Ele pontua detalhadamente. Quando ele fala das emoções, a mesma coisa. Tristeza, raiva, inveja, lascívia, ódio, falta de perdão, amor. Amor não é sentimento, gente. Amor não é assim, hoje eu te amo, amanhã eu não te amo mais porque você fez isso, hoje eu me decepcionei com você, meu amor esfriou, hoje eu não quero ter relacionamento com você porque você não pensa igual eu não tenho paciência de ficar perto de você. Não é sentimento, é mandamento. Porque quando eu lido com a minha vida de forma racional, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Tá. Tinha duas.
Porque quando eu lido, gente, com as minhas emoções, com as minhas fraquezas, com as minhas fortalezas, sabendo quem eu realmente sou, sabendo dar nome para tudo que eu sinto, o relacionamento nosso com Deus muda de patamar. A gente realmente vai para o andar de cima. Por quê? Porque a minha intimidade com o Senhor fica fortalecida em todas as áreas. Não adianta a gente temer de falar algo para Deus, até porque Ele sabe. Então, se eu sinto inveja, eu posso dizer para Deus: Senhor, eu estou com inveja hoje, eu saí do culto com esse sentimento. Por quê? Porque eu ouvi o irmão dar um testemunho exatamente daquilo que eu queria receber. E aí, em vez de eu ficar feliz com ele, me veio aquele sentimento: por que eu não? Por que o Senhor não me ouve? Então, quando a gente ora de forma aberta com o Senhor, sabendo exatamente quem nós somos, fica mais fácil para o Senhor trabalhar. Então, como nós somos muita emoção, e a emoção borbulha dentro de nós, e nós queremos ter razão dentro das nossas emoções, nós acabamos camuflando quem nós somos diante de Deus e diante dos homens. A gente sempre tem uma justificativa para tal situação. Então, o homem, como ele é emocionalmente instável, a fé se torna instável. Por isso que é muito mais fácil eu desejar que o Senhor volte e eu não passe pela tribulação. É muito mais fácil eu ter fé nisso, nessa posição, do que eu ter fé naquela que fala que eu vou passar pela grande tribulação. Que eu posso vir a passar pela tribulação e ser um dos mártires que cita ali em Apocalipse. Então, e por que o Senhor fala para a gente ler Apocalipse? Para a gente guardar Apocalipse, para a gente entender Apocalipse. Nós vamos ver agora no primeiro capítulo que ele fala: bem-aventurado aqueles que leem esse livro, que guardam as palavras desse livro e vivem os meus propósitos na vida dele. Então, é bem-aventurado. Sem a gente entender sobre a volta de Jesus e o porquê ele vai voltar, e o como que nós vamos morar no céu, e o que nós faremos lá, transforma a nossa vida no hoje. A gente não consegue mais viver independente do Senhor, para nada do que nós fazemos. Aliás, a gente não gosta de criar nem a gente não gosta de criar nem situações e nem fazer parte de situações que a gente possa desagradar ao Senhor. Mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que ninguém esteja observando nossas atitudes erradas, mas o Senhor está. E a gente se entristece, porque o que ele fez por nós é grandioso. E a gente entende isso em Gênesis e a gente entende isso em Apocalipse. Tá? Antes da gente iniciar o primeiro capítulo de Apocalipse, a gente vai lá para Gênesis, depois da queda do homem. É assim, gente, quando a gente estuda Apocalipse, a gente passeia pela Bíblia inteira. Só que muitas vezes eu vou só citar a passagem. Eu não vou abrir a Bíblia e ler com vocês as passagens, porque senão nós vamos ficar anos e anos. Eu não sei se vocês sabem, mas Apocalipse dá anos e anos de estudo. Por quê? Porque é a revelação de Jesus Cristo de Gênesis e Apocalipse. Mas eu falo a passagem, e aí depois vocês vão e estudam para que vocês possam entender, porque a intenção não é encher vocês de informações difíceis, olha, o grego, e vem do latim. Não, eu quero que vocês entendam Apocalipse para viver Apocalipse e saibam ensinar Apocalipse. E saibam
profetizar até em cima de Apocalipse sobre tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, depois da queda do homem, tá? A queda do homem, vocês sabem que foi por causa de vaidade e poder. A Eva, na verdade, quando Satanás conversa com ela, é para vaidade e poder, de ser alguém único, independente de Deus. E aí ela cai nessa armadilha. E aí Adão cai também. Por quê que eles caem nessa armadilha? Por rebelião. Não tem muito o que ficar explicando, tá? A gente se rebela contra Deus quando a gente está na rotina, quando a gente está vivendo coisas muito boas em seguidas, é onde a gente tem mais que vigiar do que nas lutas e tribulações, vocês sabiam? Porque na alegria a gente se distrai, na luta e tribulação a gente olha para o Senhor. Então eles estavam lá felizes, conversando com Deus na virada da tarde, recebendo tudo de bom, do melhor, inteligência plena, conhecimento pleno, né? E aí eles resolveram se rebelar contra Deus. Vamos fazer algo diferente? Ah, vamos. E aí a serpente vai percebendo no comportamento de Eva até o dia em que tenta ela. Então, quando o homem cai, a misericórdia de Deus é manifestada. Eles não conheciam esse atributo de Deus, a misericórdia de Deus. Por quê? Porque até então eles não necessitavam da misericórdia de Deus, porque eles viviam um amor pleno, genuíno, amor ágape, junto com Deus. Quando eles caem, eles conhecem, a partir daquele momento, um atributo do Senhor que se chama misericórdia. Tem muitas pessoas que ensinam, que falam assim, se Adão e Eva não tivessem caído, esse atributo de Deus não teria se manifestado. Ué, vocês preferiam conhecer o atributo da misericórdia ou viver plenamente em amor com Deus? Plenamente em amor com Deus. A misericórdia se manifestou por causa que o homem se corrompeu, né? Então, algo que Deus sabia, obviamente. Algo que Deus queria? Não. Deus não nos criou para nos rebelarmos contra Ele. Deus nos criou para o adorarmos e sermos dependentes dEle. Mas Ele conhece o coração do homem. Então, a primeira manifestação de misericórdia do Senhor veio após a queda do homem. Lá em Gênesis 3, então, começa aqui, ó, no 3,15, tá? Depois vocês podem ler o capítulo inteiro. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é chamado de proto-evangelho. O que é? Proto, primeiro, né? Evangelho, anúncio. O primeiro anúncio de Deus aos homens. Por que o primeiro? Porque foi o primeiro após a queda do homem. Antes, na Bíblia fala que ele conversava com Adão e Eva. E agora ele lida com Adão e Eva como homens caídos. E ele faz a sua primeira anunciação do que seria e o que aconteceria após a queda do homem. Ferirás a cabeça. Ferirás a cabeça é o governo de Satanás, porque Adão e Eva, com o pecado, entregaram o governo que eles tinham recebido de Deus para comandar a terra, para administrar a terra, eles entregaram para Satanás.
Eles perderam isso na rebelião. E Jesus, ele retoma isso, né? Na cruz, na redenção. E ferirás o calcanhar. Por quê? Governo é cabeça. Calcanhar não é nada, praticamente. E aí fala que ele esmagará a cabeça da serpente. E a serpente ferirá o calcanhar. O que significa? Que Jesus passaria pela cruz. Mas isso não seria nada para Jesus, passar pela cruz. Porque na ressurreição, ele esmagaria a cabeça de Satanás. O governo de Satanás. Então, em Gênesis, o Senhor manifesta Jesus Cristo. Jesus, a gente sabe que estava ali junto com o Pai, quando ele fala, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, ele fala, façamos o homem. Então, ali já estava o Pai e o Filho, e a manifestação do Espírito Santo sobre as águas, quando o Pai iniciou a criação. Tá? Então, tem a manifestação, a presença dos três. Por isso, que embora na Bíblia não tenha o nome Trindade, mas chegaram a essa conclusão porque sempre os três se manifestam juntos. Tá? Então, Deus, eu falo assim, Deus planejou, Jesus executou, o Espírito Santo mantém tudo aquilo que o Pai planejou. Por isso que Jesus envia o Espírito Santo para nós. O papel do Espírito Santo é fundamental, essencial nas nossas vidas. Sem intimidade com Deus, para que o Espírito Santo manifeste nas nossas vidas, nós passaremos por ela se alimentando de migalhas. Mesmo que nós sejamos salvos, mas aquilo na qual Deus planejou para as nossas vidas, de sermos testemunhas vivas de Cristo na terra, fica enterrado. Né? Lembra dos talentos enterrados? Então, o Senhor fala que nós fomos criados para isso, para testemunhar a glória de Cristo. Então, no Antigo Testamento, Deus se revela para o povo, sem nunca deixar também de revelar através dos profetas Jesus Cristo. O templo, o tabernáculo, é a revelação de Jesus Cristo no deserto. O tabernáculo, quando a gente estuda o tabernáculo, é a revelação de Jesus Cristo. Então, quando Deus, cada parte do tabernáculo, quando Deus vai construindo e dando capacitação aos homens para construir o tabernáculo do deserto, ele é 100% a sombra da redenção. Então, o Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento. Aí, quando a gente vê o que eles viviam ali, né? Os erros que eles cometeram não é diferente do que nós, homens, hoje cometemos. Por isso que quanto mais profundamente a gente conhece a palavra do Senhor, mais a gente foge de toda forma de mal. Não tem como a gente fugir de toda forma de mal sem conhecimento. As experiências que a gente tem com o Senhor, de cura, milagre, poder, né? E é isso que as pessoas buscam, elas refletem o que Deus faz através das nossas vidas, mas pertence a Ele. Por isso que Ele usa quem Ele quiser. O fruto do Espírito em Gálatas é o que o Espírito Santo faz dentro de nós para manifestarmos a glória de Deus aonde a gente vai pisar. E o que tem
importância para Deus, para que nós sejamos chamados de adoradores, é quem nós somos, e não o que nós fazemos através dele, em relação à cura e milagres, porque tudo pertence a ele. E é muito triste quando eu vejo as pessoas buscando dons aparentes. E esquece de buscar aquilo que realmente fortalece a fé dela. Por quê? Porque os dons aparentes, eles se manifestam naturalmente na vida do discípulo. Naturalmente. Porque quando a gente faz o ID, o que o Senhor fala? E os meus sinais te acompanharão. Então, um discípulo, quando ele anda, naturalmente vai acontecer os sinais de Deus na vida dele, seja na própria vida ou na vida de quem estiver ao redor dele, aonde o Senhor o colocar, porque ele está atento à voz de Deus. Então, Deus se manifesta através dele. E aí, Deus se manifesta através dele para alcançar outra vida, para alcançar cidades, para alcançar um bairro, para alcançar ou para manifestar que ele é poderoso diante dos incrédulos. E ele vai fazer isso através das nossas vidas. É natural, deveria ser natural para nós. Nós deveríamos desejar mais e mais sermos discípulos para vivermos o sobrenatural de Deus, porque o sobrenatural de Deus, quando revelado, faz o outro incrédulo crer no mesmo Jesus que a gente crê. Então, o desejo nosso deveria de ser discípulos, para que Deus pudesse usar a gente livremente, para que outras pessoas sejam edificadas, sejam alcançadas e venham a ter Jesus como Senhor e Salvador. Mas a igreja está invertida. As pessoas querem manifestar o poder, querem ser usadas em milagres para benefício próprio. Porque ela quer que a igreja cresça, ela quer ter poder por vaidade, ela quer ser conhecida e reconhecida. E aí, por isso que quando a pessoa acontece um milagre, olha aí! E o pastor fica andando no púlpito assim, como se a glória fosse dele. Quando a gente entende isso, e a gente vê o manifestar de Deus em milagres, em libertação, a alegria que a gente sente no coração é tanta que a gente nem lembra de que a gente foi usada por Deus. Nem lembra. Porque a hora que você vê a vida da outra pessoa sendo transformada, ou curada, ou liberta, a gente fica tão feliz que ela vai beber, que ela vai sentir e que ela vai viver que nem a gente vive, que o fato do Senhor ter me usado, ó, não significa nada. Eu fico feliz porque Deus, na sua infinita misericórdia, alcançou aquele por quem eu estava orando e por quem eu queria, na infinita misericórdia, que visse o manifestar de Deus na vida dele. Então, quando a gente entende, e isso tudo está em Apocalipse, porque os ais de Deus mais severos estão em Apocalipse. Quando Deus manifestar a ira dele, é o fim dos tempos. E na visão reformada, a gente passa pela tribulação, mas não pela ira de Deus. É como se no final ali, isso é um mistério, ninguém tem a precisão do tempo exato, tá? Mas é como se a igreja fosse arrebatada, Jesus esperasse a gente e já descesse com a gente para manifestar a ira dele sobre os ímpios. Então, do que nós seremos libertos? Da ira de Deus, mas não de sofrimento, não da dor, não das aflições dos finais do tempo para quem estiver vivo. Porque nós somos a revelação de Cristo no mundo. Nós somos aqueles que manifestam a glória de Deus no mundo. Nós somos aqueles que, quando estiver próxima à volta do Senhor, eles vão olhar para nós. Por isso que na Bíblia fala que todo mundo vai querer agarrar a orla, né, da vestimenta de um judeu.
Por que a orla? Porque está no Antigo Testamento que o Messias, só das pessoas tocarem a orla dele, sentiriam as suas virtudes. Por isso que aquela que teve o fluxo de sangue falou: se eu só tocar a orla dele, porque ela creu que ele era o Messias. Se eu só tocar a orla dele, eu serei curada. E por isso que o Senhor Jesus para e fala: quem foi que me tocou? Porque e aí ela fica ali, ele fala: quem foi que me tocou? Porque essa pessoa tinha tocado ele com fé de que ele era o Messias. Ela não tocaria na orla dele se ela não tivesse a fé de que ele era o Messias. Aí ele volta e fala: está curada e a tua fé te salvou. Então, essa fé que nos mantém em chama, essa fé que mantém o Espírito Santo ardente em nós. Sem conhecimento bíblico, a gente não mantém essa fé acesa, não tem como, porque as lutas e tribulações, muitas vezes, são fortes demais, e nós não entendemos todo o agir de Deus. Nós não vamos ter compreensão exata de tudo aquilo que Deus fizer nas nossas vidas e ao redor de nós. Muitas coisas nós não vamos entender. Mas o que mantém a gente preso ao Senhor é exatamente essa fé da chama ardente do Espírito Santo agindo em nós, que vai nos consolar, nos edificar e nos manter de pé diante de uma grande luta e tribulação. Então, como Satanás sabe que determinadas pessoas não têm conhecimento, e ele sabe disso porque se tem alguém que conhece a Bíblia, é ele. Aliás, satanistas não conhecem só a Bíblia, falam hebraico fluente. Por que satanista fala hebraico fluente? Quem é que venceu ele? Quem é que destronou ele? De onde vem Jesus? Qual é a raiz de Jesus? Raiz de Jessé, filho, né? Pai de Davi. E ele vem dessa raiz que fala o hebraico, nação escolhida de Deus. Satanista conhece a Bíblia e fala dela de uma forma, muitas vezes, para enganar os que estão ouvindo, para se passar por bonzinho, mas ele explica Jesus que você fica assim, uau! E crente não sabe falar de redenção. Eu não me conformo. Crente não sabe explicar o que é a redenção na cruz. Ah, Jesus morreu por nós para nos salvar. Não é isso só. O que é a redenção? Crente não sabe explicar. Crente não sabe explicar o princípio, a base, que é a criação, a queda, a redenção e a glorificação que está lá em Efésios. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos predestinou, o Senhor nos santificou e o Senhor vai nos glorificar. Não sabe, é o beabá da Bíblia. Não sabe qual é o fruto do Espírito que ele tem que desenvolver. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quem é que te faz desenvolver tudo isso? O Espírito Santo. Quem te deu o Espírito Santo? Jesus Cristo. Por que Jesus nos deixou o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é o selo que nos difere das criaturas. O Espírito Santo é o selo que nos liga ao Pai. Quando o Pai olha para nós, ele vê o Filho através do Espírito Santo brilhando no nosso testemunho. Por isso que nós vamos receber o nome, porque ele não vê a Ana.
Hoje, ele vê o filho dele manifestado em mim através do Espírito Santo. E esse filho precisa estar vivo em mim. Esse filho precisa estar sendo manifestado de uma forma poderosa através do meu testemunho. Não é perfeição, mas é relacionamento com o Pai. Quando eu não consigo desenvolver algo em mim que agradaria a Deus, eu me prostro diante dele para que ele venha me socorrer. Então, eu não consigo perdoar uma pessoa. É um fato. Eu estou desagradando a Deus? Sim, mas é um fato na minha vida. Não adianta eu esconder, não adianta eu fugir disso. E aí eu me coloco e dou nome, Senhor, eu não consigo perdoar essa pessoa, porque essa pessoa me difamou, porque essa pessoa me perseguiu, me fez mal, e vai contando tudo que essa pessoa fez. E o meu coração não consegue perdoar, eu não consigo, eu tenho raiva, eu tenho ódio. Só que isso vai consumir os meus ossos, vai me enfermar. Davi falava, enquanto eu calei o pecado, meus ossos apodreceram. Então, aí eu me coloco diante do Senhor, dando nome em tudo, explicando cada detalhe, sem medo, mas com a minha mente racional, porque eu conheço a palavra. Então, não adianta eu camuflar. Não adianta eu esconder. Agora, eu tenho que perdoar? Tenho, porque é um mandamento. Eu não estou conseguindo? Não, então eu vou explicar para Deus, e não adianta falar assim, Deus vai me entender, Deus sabe que aquela pessoa é perversa e ponto final. Não existe isso para Deus. Deus é sim, Deus é não. Deus é alfa, Deus é ômega. Deus não tem meio termo. Ou eu sou ou eu não sou. Ou eu obedeço ou não obedeço. Ele tem misericórdia nesse meio, entre eu não conseguir obedecer e ter que obedecer. Aí ele entra com misericórdia para comigo. Então fala, e se Jesus voltar e eu estiver nesse meio termo? Nós vamos subir, porque ele está lidando com misericórdia, porque eu já esclareci para ele a minha dificuldade. Só que ele também vê as intenções do meu coração e da minha mente se eu quero sair rápido dessa situação, ou se eu estou relevando. Se eu tiver prostrada nele, falando, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, mas não consigo, e nesse tempo, tocar a trombeta e a gente, e o Senhor, para nos arrebatar, e o Senhor estiver voltando, a gente sobe, porque ele está discernindo as intenções do meu coração, e não a perfeição de vida. Ninguém é perfeito, não há um homem sem pecado, não há um justo sequer. Nós dependemos do Espírito Santo para qualquer coisa boa que a gente queira fazer nessa vida. Amém? Então, Apocalipse nos dá essa força, nos dá vigor para a gente viver Jesus e passar por cima da nossa carne, das nossas dores, das nossas frustrações. E quando a gente não consegue, porque a dor está sendo intensa, a gente busca a ajuda dos irmãos. Por isso que o Senhor fala, e ande em dois, porque quando um está fraco, o outro vem, que não está passando pelo mesmo que você, ele consegue discernir e te levantar. Aí tem pessoa que fala assim, eu não chamo ninguém não, porque Jó chamou 3, e os 3 quase que Deus matou eles, porque só falou coisa errada para Jó. Ah, eu não chamo ninguém. Entendeu? Não é isso. Porque quando a gente tem alguém que funciona igual a nós, que a gente tem confiança em colocar as nossas fraquezas, essa pessoa, se ela não souber, ela vai falar assim, eu não sei, eu não estou conseguindo mensurar a dor que você está passando, eu não estou conseguindo ter uma palavra para você, mas eu estou aqui. Deita aqui, porque eu vou ficar com você até o final da situação. Então, a gente precisa entender. E o Apocalipse 1, quando a gente entra no Apocalipse 1, mesmo agora a gente
a gente passando, eu quis dar essa entrada para vocês entenderem o porquê é necessário estudar Apocalipse. Senão, o que, que acontece? O livro é muito difícil, eu não tenho tempo de estudar e vou sair fora. As pessoas, quando não entendem a importância de entender facilmente Apocalipse, ou são pessoas que complicam muito a situação, desistem, tá? Porque nem sempre elas leram a Bíblia inteira, ou elas sabem aonde procurar aquilo que estava sendo falado, mas eu vou falando para vocês, e depois no grupo, se vocês foram tendo dúvida onde está a passagem, a Roberta vai acompanhando vocês e vai colocando a passagem, ela pode perguntar para mim, eu falo, e vai colocando e vocês vão estudando. Por quê? Porque lá em Apocalipse 1 é a manifestação de quem é Cristo. Gente, eu amo Apocalipse 1. Amo. Porque eu consigo visualizar quem é Jesus. E junto com essa visualização, embora tenha a justiça dele sendo manifestada, e de uma forma mesmo, através de ira, que vai ser a finalização dos ímpios, tem muito amor, graça e misericórdia. E nós estamos debaixo da graça. E se alguém perguntar para vocês o que é graça, vocês sabem responder? Se a pessoa chegar para qualquer uma de vocês, me fala o que é graça, resume para mim o que é graça. Resume, explica para mim o que é graça. É o fundamento de toda a Bíblia. E nessa visão que João tem de Jesus, é a visão da graça. É a graça em pessoa. É a visão do Senhor em amor, em misericórdia, mas também em justiça. Mas é uma justiça que é bom a gente conhecer e é bom a gente viver essa justiça de Deus, porque é a justiça manifestada em nós que nos corrige, que nos exorta, que faz a gente fugir de toda a forma de mal. Se o Senhor não manifestasse a justiça dele em nossas vidas e não exigisse santidade, nós não teríamos amor, reconhecimento e vontade de andar com Jesus. Não, a gente não teria esse amor ardente, eu preciso estar com Jesus, porque só Ele vai me dizer onde eu estou errando, aonde eu preciso mudar, como é que eu faço para agradá-lo mais. Então, isso precisa estar vivo dentro de nós, vivo constantemente dentro de nós. E aí, João, quando ele vê, ele olha ali para o céu e ele vê Jesus e vê também, logo em seguida, as 7 igrejas. Então, ele tem a visão de Jesus e a visão de Jesus andando no meio das 7 igrejas. As 7 igrejas também não são cronológicas. Então, tem pessoas que falam assim, a gente já viveu a primeira, já viveu a segunda, já viveu a terceira, nós estamos na quarta, e depois vai vir a quinta e a sexta, não. Jesus, quando ele fala, quando ele escreve as 7 cartas, ele está falando aquilo que agrada e aquilo que não agrada a ele. E ele está falando o que é possível acontecer com cada um de nós enquanto nós estivermos nesse mundo. O que pode acontecer na nossa vida, em que armadilhas a gente pode cair, o que os falsos profetas fazem, o que eles vêm anular nas nossas vidas. Por que a gente precisa identificar falsos profetas? Por que a gente precisa identificar heresias? São necessárias. Nós precisamos identificar. Mesmo que nós estejamos congregando numa boa igreja, o pastor ele não é infalível, ele é falível. O pastor pode não estar num dia bom e lançar uma palavra ali totalmente fora de contexto, às vezes encheram a cabeça dele de problema durante todo o dia. E a gente precisa discernir isso, para a gente saber orar,
para a gente saber interceder, para a gente saber quebrar as armadilhas de Satanás no coração de quem está ao nosso redor. A ira, a inveja, a contenda, a rebelião. Um discípulo sabe identificar e quebra isso. Os discípulos, os apóstolos de Jesus, só fizeram isso. Exaltavam Jesus e anulavam sofismas, anulavam rebeliões, anulavam falsos profetas, anulavam os dardos inflamados de Satanás, que faziam as pessoas se desviarem, se perderem no meio do caminho. Então, quando Jesus escreve as 7 cartas, e é interessante que quando Deus deu a profecia para Daniel, ele fala, sela esse livro. Muita coisa Daniel viu e não escreveu. Quando ele dá a profecia para João, abre esse livro. Eles precisam saber sobre o que eu estou falando e mostrando e revelando para você. Por isso, bem-aventurados, olha só, Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Ele falou isso para João. Há séculos o tempo está próximo, então não nos interessa a data exata, mas nós temos que viver como se fosse o hoje. Não nos interessa a data exata, mas nós temos que observar os sinais, porque os sinais que a gente observa no mundo vai desviar muitos filhos de Deus. Dinheiro, poder, vaidade, ganância, falsos profetas, vai desviar muitos filhos de Deus. Palavra sendo usada da forma errada, versículo sendo usado da forma errada. Jesus sendo, anulando a graça de Jesus, anulando a justiça de Jesus. Muitas pessoas vão cair nas artimanhas de Satanás se nós não conhecermos a palavra profundamente, sermos discípulos de Jesus e ajudarmos aqueles que estão seriamente conduzindo o povo de Deus. Eu não sou uma mera expectativa, uma mera, como que fala? Assistindo ali o culto, né? Eu não sou ali, estou sentada para receber. A gente não chega no culto para receber, a gente tem que chegar no culto para dar. Por quê? Porque se o pastor falar algo errado, não tiver num dia bom, o louvor não sair do jeito que deveria sair, e alguém chegar perto de você e falar, nossa, hoje o culto, hein? Serviu para nada, hein? Você tem uma palavra para dar para essa pessoa. Mas nós viemos aqui para dar exatamente porque nem tudo sai perfeito. Então, se tem ainda alguém chorando, se você vê ainda alguém cabisbaixo saindo do culto, a gente tem que dar a palavra de esperança. A gente está lá para somar, não para dividir. Nós não somos meros espectadores, é isso que eu queria lembrar. Por isso que o nosso olhar muda. E por isso que a gente consegue detectar heresia com facilidade. A gente consegue detectar quando o pastor está na carne. Quando a gente recebe uma profecia que a gente percebe na hora que não é de Deus. Fica aguçado em nós isso. E aí, naturalmente, nós vamos começar a nos juntar e formar tijolinhos com quem pensa igual a gente, com quem tem a mesma fé que a gente, com quem luta para agradar ao Senhor igual. E aí, nós estaremos sozinhas nas nossas lutas e batalhas. Nós sempre teremos alguém para dividir aquilo que a gente sente. É lamentável quando eu vejo pastores caminhando sozinhos nessa vida, com dificuldade de ter alguém para conversar sobre as suas fraquezas, sobre as suas lutas, seus medos. Muitas vezes está vivendo
em questões familiares totalmente errados, segundo a vontade do Senhor, o pastor muito ausente, muito fora, essa mulher sozinha, criando os filhos, levando a casa, ela tem que ter alguém para conversar, isso está certo. Não, pastora, não está. Vamos ver o que nós vamos fazer para ajudar o pastor para ele ficar mais tempo com a senhora. Está errado isso. Não tem. Muitas vezes elas vão andando sozinhas, até que uma hora, o que acontece? Vem as tentações de Satanás. E aí começam os adultérios, as discussões, querendo parar. Se não para, vem as enfermidades. Porque não tem com quem dividir. Não tem um irmão forte que ande junto. Eu não digo forte em poder, não. Forte em saber ouvir, porque ele sabe discernir, porque ele consegue ver o que está certo, o que está errado, onde ele congrega de acordo com a palavra de Deus. Ele tem discernimento aguçado. Amém? Eu vou encerrar, porque a Roberta tem agora, né, uma reunião, e nós sempre vamos encerrar no horário, tá bom? Eu tenho aqui, ó, vai. E eu queria saber se vocês têm alguma pergunta para fazer. Nós temos 3 minutos ainda antes de cair o link. Se alguém tem alguma dúvida, e mesmo que não venha agora na mente, mas depois que estiver raciocinando, quiser perguntar, pode colocar para a Roberta também, ela passa para mim, tá bom? E aí eu vou explicando para vocês. Por quê? Parece que é muita coisa, mas é um estilo de vida. A gente vai aprendendo a ter um estilo novo de vida. Então, parece que vocês estão ouvindo e falam, jamais, eu não vou chegar nesse estilo de vida. E é naturalmente. Todas nós podemos chegar naquilo que agrada o coração do Pai. E vivermos o sobrenatural. E orarmos, e através de nossas vidas, o Senhor curar pessoas. O Senhor manifestar a glória dele. Eu entender quando o Senhor não vai, que o Senhor tem um propósito naquela enfermidade, um propósito naquela luta. E aí eu ajudo essa irmã a entender isso, para ela se fortalecer e passar rápido de ano. Entendeu? E porque muitas pessoas falam, e ora para acabar isso. E aí eu sinto, o negócio vai longe. E aí, mas é para eu falar para ela, ó, ano que vem, talvez o Senhor ouve a sua oração. É para isso que Deus me levantou? Não. É para falar, irmã, independente do tempo de Deus, independente de nós estarmos com Jesus ou não, as lutas existem, mas glória a Deus que nós estamos passando com Ele. Porque sem Ele a gente já estava lá no fundo do poço. Então vamos levantar a cabeça e vamos que eu te ajudo. E aí essa pessoa vai respirando. Se precisar exortar, exorta. Então, a gente passa a ter um estilo de vida diferenciado. E a gente sabe quando a gente também não consegue, não está conseguindo, está patinando, e as emoções estão impedindo de ouvir o Espírito Santo. Aí a gente fala para a irmã, está acontecendo isso na minha vida, e eu não estou conseguindo sair, eu estou patinando. E aí a irmã vem e fala, vamos respirar. É por causa disso, é isso, eu conheço você, conheço o seu temperamento, conheço um pouco do seu coração, não é isso que está acontecendo? Não é aqui que você está falhando? E aí você vai respirando. Amém? Então, agora a gente vai ir capítulo por capítulo, mas eu vou sempre falar com vocês dessa forma, entrando no emocional e segundo a visão de Deus, porque a visão de Deus é diferente. Amém? Vai encerrar o link, viu? Deus abençoe vocês.